Então, quem é Ricardo? Fala-nos de ti. O Ricardo. O Ricardo é uma pessoa com 52 anos, pai de 2 filhos. 52 anos, não parece? 52 anos, feito há 3 ou 4 dias. É verdade, obrigado. Sabes que eu acho que um dos segredos para não parecer é viver feliz. Sim. E, portanto, o Ricardo também é uma pessoa que vive muitas vezes feliz. Não estou propriamente contente com tudo o que acontece no mundo, naturalmente, mas procuro acreditar sempre que pode ser melhor. Sim. Hoje pode ser melhor do que foi ontem e, portanto, a forma como me relaciono com as pessoas, a forma como eu acho que as pessoas podem ser, podemos sempre esperar de tudo, não é? Um lado bom e um lado menos bom. Eu prefiro sempre olhar para o lado bom e o lado menos bom, tudo bem, quando surgir. Às vezes esses lados menos bons surgem não porque as pessoas querem, mas porque a vida os levou até aí. Sim. E, portanto, não é propriamente às vezes uma coisa voluntária. Portanto, é tentar compreender, tentar não julgar. Continuas a acreditar nas pessoas? Continuo e gosto de continuar a acreditar e quero continuar a acreditar, porque se eu não acreditar, depois também não posso esperar muito que acreditem em mim. Portanto, eu procuro ser honesto, e ao ser honesto contigo, a única coisa que eu vou estar à espera é que tu sejas honesto comigo, mas eu não vou estar a pensar, eu vou esperar que tu sejas honesto comigo. Não, vou deixar deixa que isso aconteça. Deixo que isso aconteça naturalmente. Portanto, o Ricardo é isso. É uma pessoa dinâmica também, o Ricardo. É uma pessoa que tem muita dificuldade em, por exemplo, conseguir passar um sábado inteiro a ver uma série. Muito difícil. Não. O Ricardo, temos isso em comum, temos isso em comum. O Ricardo, quando tem tempo, arranja sempre alguma coisa para fazer. Diz, o que é que eu tinha para fazer? Era isto, e então vai fazer. Portanto, se disseres assim, Ricardo, descansaste? Não tive tempo. Não é que não tive. O que é mentira! Porque tive tempo, só não tive foi essa disponibilidade, porque gosto de estar sempre a fazer alguma coisa. Gostas de dormir? Se pudesse voltar atrás no tempo e pudesse mudar alguma coisa, o que fazia era dormir mais. Dormir mais? Dormia mais. Achas que é importante dormir? Fundamental. Sim. Fundamental. Reconheço ao dia de hoje que é fundamental. Há uns anos, um grande jornalista, que era o Fernando Peça, dizia que era um desperdício de tempo dormir. E eu, na altura... Eu penso dessa maneira, por isso é que... Eu pensava assim. E na altura, quando ele disse isso, eu disse, pá, este tipo, bem, que visionário. Ele é que sabe disto. Hoje em dia reconheço que não funciona de modo algum. Mas também dormir com moderação, não é? Sim, 7, 8 horas, 9 horas, quer dizer, 12 horas e não sei o que, eu não tenho tempo de facto para isso. Acho que isso é uma perda significativa de tempo, não é? O dia tem 24, eu se dormir 12 já estou a perder meio dia. Mas se dormir... Para além de tudo aquilo que são os processos interiores, os processos biológicos a nível de sistema que precisas mesmo de dormir, 8 horas no mínimo é fundamental. Se eu consigo sempre, não. Mas reconheço que quando durmo mais... És mais produtivo. A minha pele está diferente, as minhas rugas são menos notórias, sou mais produtivo, o meu estado de espírito, apesar de ser normalmente uma pessoa alegre, é diferente, ou seja, a minha reatividade perante algumas coisas é diferente e o meu corpo manifesta-se de forma diferente. Imagina, eu faço exercício físico e é fundamental esse momento para reparação. Sim, fundamental. Ok, Ricardo, conta. Temos aqui muito para contar e pouco tempo, mas o Ricardo começou há 52 anos atrás. Em que momento da tua vida, em que mais ou menos idade é que tu sentiste o caminho que devias seguir, que te trouxe até aqui? É uma pergunta difícil, não é? Porque houve momentos em que eu senti que tinha arte dentro de mim de alguma forma, muita curiosidade em fazer as coisas, em perceber como é que elas se faziam, e isso a determinada altura levou-me para um dado caminho, não é? Portanto, a curiosidade em perceber como é que tudo se fazia levou-me para aquilo que falávamos há pouco, que foi a determinada altura fazer um curso de engenharia. Portanto, eu precisei de perceber exatamente ao pormenor como é que aquilo é feito, como é que é a estrutura molecular para entender porque é que aquilo tem aquela resistência. Giro. Relativamente à parte da arte, talvez eu acho que o momento terá sido quando, em pequenino, eu tenho uma imagem, guardo esta imagem, que eu gostava muito de música, continuo a gostar, mas eu gostava tanto de música que eu, com 4 anos, agarrava nas colheres de pau da minha mãe. Eu tenho muita paixão pela secção rítmica, então eu adorava ouvir o som grave de um baixo. Eu agarrava numa colher de pau e, criativamente, não sei de onde é que aquilo me surgiu, mas eu agarrava em pioneses
e porque sentia que o som mais parecido com uma corda era um elástico, então punha um elástico desde a parte da colher propriamente dita até cá acima ao cabo, desenhava a cabeça, cortava e dava lá um nó, não sei o quê, e encostava o ouvido e ficava tum, 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 tum. Passava horas naquilo. Bateria, enrolava uma folha de papel A4, bem enroladinha, muito fininha. Eu acho que isso me surgiu pela primeira vez que havia uma banda que era o Spandau Ballet. E eu tenho uma memória de ter visto uma vez o baterista a tocar com umas baquetas brancas. Ok. E eu disse, pá, será que aquilo é papel? De certeza, só posso ter pensado isso. Então agarrei numa folha A4 e enrolei, aquilo ficava minimamente rígido, e eu agarrava nas caixas de onde a minha mãe guardava o arroz, as massas, essas coisas, voltava ao contrário e ficava para ali a fazer barulho. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa para a arte. Mais tarde comprei uma guitarra e fui começando a fazer... Não entra? Estamos a gravar um podcast. Eles não sabiam. Eu peço desculpa. Eu não avisei. Desculpem. Comecei a perceber que aí também gostava de fazer música. A nível da representação. Exatamente porque começava a fazer brincadeiras em casa do que via em termos de representação, até que entrei para um clube de teatro. E depois também entrei para um clube de teatro, fui fazendo as peças de teatro também na escola, depois ia ensaiando lá no clube de teatro, e isso foi-me ajudando a perceber que verdadeiramente gostava daquilo, não é? Porque acho que há sempre uma curiosidade, não é? Sim. Enquanto somos pequeninos gostamos de experimentar isto, experimentar aquilo, não é? Por exemplo, os meus filhos, a minha filha diz-me que já desde professora de patinagem artística, advogada, sei lá o quê, atriz, e a minha filha já quis ser tudo. E hoje em dia eu olho para a minha filha e olho para o meu filho e percebo, sim, de facto, eu já fui assim. Portanto, é isso que sim, claro. Claro. O meu já foi desde polícia, bombeiro, agora quer trabalhar no Mercadona. Pronto, sabes lá porquê? Porque houve o pi. E ele diz que pode ser que seja um sítio onde ele possa ganhar muito dinheiro. Uau. Também é curioso, o meu filho, os dois filhos que temos são apaixonados pelo futebol. E o meu diz-me, pai, eu quero ganhar muito dinheiro no futebol. E eu, então, mas como é que tu vais ganhar dinheiro? E a resposta dele é, eu vou ganhar taças e depois vendo-as. Porque são taças de ouro. Espetáculo, visão, tipo, eu vou ganhar a taça e vender a taça. Muito bom. Ok, Ricardo, qual é que foi o teu primeiro grande projeto nessa área artística? Foram os melhores anos. Os melhores anos. Foi uma série infanto-juvenil, eu entrei na segunda temporada. Era uma série que retratava os problemas normais da adolescência, que se passava numa escola. Era um programa que passava ao domingo, à 1h da tarde. Estamos a falar do ano de 93, 94, ou ainda antes disso, já foi... isso há muito tempo, já nem me lembro quando é que foi, mas já foi há muito tempo. E isso foi o primeiro grande momento que eu tive. Foi um desafio? Foi um desafio muito grande, sabes, que eu nem sequer era para ter entrado, ou seja, não fui voluntariamente fazer o casting. Fui com um amigo meu que andava comigo no teatro na altura, e ele disse, vamos lá fazer um casting. Fui no Teatro São Luís, eu disse, vamos lá fazer o casting. Eu disse, eu não vou nada, estás maluco? E entretanto, ele inscreve-se para o casting, inscreve-me a mim para o casting, ele vai à minha frente, a seguir chamam-me, e eu estava sentado na plateia, começa a escolher, vai lá, Ricardo Monteiro, ele vai, ele está aqui, fui, quando estou a subir para o palco, tropeço. Uau. Mas tropeço e a sensação foi tipo, que isto não te derruba. E aproveita. E aproveitei, e quem estava lá para fazer a contracena, eu comecei logo a fazer a cena. E na altura o realizador ficou... Ok. Chamaram-me, eu fiquei, o meu amigo não ficou, e pronto, e esse foi o grande momento. O grande momento onde a amizade ficou logo em risco. Continua essa amizade ou não? Não, por acaso não. Mas eu creio que foi por percursos normais da vida. Sim, não é? Claro. Depois mudamos de sítio, mudamos de profissão, pronto. E aconteceu. Ok, Ricardo, da engenharia até às dobragens de animação, não é? Sim. Isso como é que aconteceu? Olha, aconteceu, curiosamente, a partir de um jantar em que estava com colegas de trabalho, ou seja, eu entrei nesse trabalho ligado à engenharia, e um dia estava lá um rapaz que trabalhava numa produtora que na altura fazia um programa que era o Contra-Informação.
O Contra-Informação era um programa de crítica política, e então que era com bonecos manipulados, era uma coisa espetacular, ainda até há bem pouco tempo estive a fazer também. Eu lembro-me disso. E ele, como eu já fazia algumas vozes por brincadeira, ele disse, tu se calhar era giro um dia, tu imitas vozes? Eu disse, imito algumas. Ele disse, se calhar era giro um dia fazeres um casting. Eu disse, ok, está bem. Está bem, pronto. Bebe mais uma. Né? Para lá, então. E fiz. E efetivamente fiquei. E na altura fiquei com uma série de vozes. Curiosamente... Fazias várias vozes, então? Fazia várias vozes. Na altura, como é que aquilo se processava? Estamos a falar do tempo em que os textos ainda chegavam por fax. À hora do almoço. Okay? Era a malta das produções fictícias que ali à 1h, mais ou menos, mandavam os textos por fax, chegavam à produtora, a produtora ligava-me, Ricardo, olha, preciso que venhas aqui gravar e tal. E então lá ia na hora do almoço gravar os textos. Portanto, e fui mantendo esse trabalho. Entretanto, depois, por causa do trabalho de engenharia, tive de abandonar o Contra-Informação, porque foi quando mudei para Marrocos. Mudei, ou seja, tinha muito mais ligação a Marrocos, ir e vir, portanto não dava para continuar a fazer aquele trabalho. E aí parei. Gostou-me imenso, porque eu adorava fazer aquele trabalho, ou seja, era a forma que eu sentia que estava ligado a algum trabalho que eu depois via de novo o resultado. Porque apesar de tudo é interessante, não é? Não é aquela coisa de gostar sempre. É inevitável que todos nós gostamos de ir na rua e que as pessoas nos reconheçam e digam, olha, gosto do teu trabalho, olha, vi isto, é giro. É inevitável, não é? Nós não trabalhamos só para o nosso gozo pessoal. E autoestima também. Claro. De alguma forma, sim, também mexe, não é? E é um reconhecimento que alguém te diz, olha, o teu trabalho foi bom, olha, ou não gostei, ou disse, isto é muito porreiro. E então, eu senti que naquele momento eu ia deixar de fazer alguma coisa que me desse algum retorno. Continuava a fazer músicas e tive bandas com amigos. Uma vez até ganhei uma guitarra elétrica num concurso, olha, de imitações. Na altura foi em 90... Imitas vozes a cantar? Naquela altura imitava. Há muitos anos imitava muito bem a Tracy Chapman. Era praticamente Vamos tentar. igual. Last night I heard the screaming, voices behind the wall. Só que entretanto a voz fica um bocadinho mais grave, já não vai tanto ao médio agudo como ia na altura. E depois na altura... havia um concurso com uma rádio que era a Rádio Energia, e vê lá, tão giro, não havia aqueles concursos de talentos assim, que faz à televisão, com grande exposição, era por telefone. E então nós fazíamos a imitação por telefone, lembras-te da Rádio Energia, portanto isso já foi há muitos anos. Era ali na Avenida de Ceuta, um grande edifício, Rádio Energia, imitar John Bon Jovi, Keep the Faith. Por telefone? Por telefone. Imitar por telefone, e então depois passávamos à fase seguinte. E na fase seguinte foi então, vamos a estúdio cantar. E tu olhas e ali ao lado está uma Fender Stratocaster autografada por todos. Uau. E eu tipo, bem, ganda cena. Fui com um amigo meu, tão giro, fomos de moto, uma scooter, lá fomos, dás-me boleia, sim, bora, vamos lá. Fiz a imitação, ganhei e depois lá viemos nós, a Avenida de Ceuta, assim, com a guitarra, debaixo do braço a andar de moto, todos brutal, nem ninguém sabia o que é que ele ia. E foi muito giro. Depois, quando efetivamente deixei de estar ligado ao Contra-Informação, tive esses 4 anos a trabalhar fora, e depois, entretanto, fui pai. Achei que para ser pai, efetivamente fazia sentido, se queria ser pai tinha de estar presente. Estar a querer ter um filho e passar a maior parte do tempo fora não fazia sentido, não é? E então mudei de trabalho, depois estive 2 anos nesse outro trabalho, mudei de novo, ou seja, houve uma reestruturação, entretanto convidaram-me a sair, obrigado porque foi muito bom. E quando saí pensei, espera... Quando nós temos verdadeiramente alguma coisa que é aquilo que sabemos que queremos fazer, está sempre cá dentro. Sim. E então eu vou arriscar. Na altura falei com a minha esposa, e disse-lhe, e ela disse, bora, vai. Mas muito medo, porque voltar de novo a esta área, com toda a instabilidade, com outra idade, com outra idade, quando de repente já assim, sim, claro, lembro-me, Ricardo, mas e o que é que tens feito? Nada. E o que é que tens para mostrar? Coisas antigas. Portanto, então achas que agora és capaz? Não sei. E então tu ficas com medo.
E então fui falar com um senhor que ainda hoje é muito meu amigo, que é o Raul Barbosa, de um estúdio que é a Oner, e perguntei-lhe, olha Raul, eu gostava muito de voltar a dar voz a bonecos. E ele disse-me, ok, tá bem. Eu tinha estado a trabalhar com o Raul também nesse outro projeto dos melhores anos, e ele disse-me, ok, então vou ver se consigo arranjar alguma coisa. E a primeira voz de todas que fiz foi num filme que era dos Aliens, e era uma personagem que aparecia no final de tudo, que era um boneco invisível. Mas verdade seja dita, aquele foi para mim um grande momento. Foi estar dentro do estúdio e voltar e sentir que tinha ali um micro para receber a minha voz, para captar, e ia dar voz a um boneco num filme que ia para cinema. Apesar de não se ver o boneco e não se ver a boca, porque era assim a sua característica, porque era invisível, aquilo para mim foi ter a certeza de que tinhas que voltar a ser esse caminho. E que era aquilo que queria fazer. E desde aí até então fui fazendo vários castings e fui encontrando pessoas incríveis pelo caminho, que me foram dando oportunidade, que foram acreditando que eu era capaz, que através das imitações e de ser mais próximo deste original, ou ter um atributo na voz que poderia funcionar bem naquela personagem, me foram dando hipótese. Portanto, eu tive essa sorte e desde aí até então já realizei sonhos de criança, como por exemplo dar voz a um filme Disney. É um sonho. Era verdadeiramente um sonho. Tenho muitos colegas que ainda hoje em dia têm esse sonho e ainda não conseguiram realizar. É um sonho e é inevitável. Há uma coisa que baixa. Não dá para explicar o que é, mas há uma coisa... Consegui, cheguei. É tu veres... Eu tenho 2 filhos, uma filha com 18 e um filho com 14. O meu filho, com 5 anos, porque era o meu filho, porque perguntaram, olha, que idade é que tem o teu filho? Tem 5. Tu achas que ele era capaz de gravar? E o meu filho só foi dizer 2 ou 3 coisas no filme. E eu estar sentado no cinema a ver num filme Disney que era do dragão, já não me lembro, não era Como Treinares o Teu Dragão, já não me lembro, A Lenda do Dragão, creio. E era um miúdo que ia no carro com os pais a ler mal, como lê uma criança de 5 anos. Está tudo bem, pode ainda nem saber ler. Portanto, e lembro-me de olhar para o meu filho e o sorriso na cara dele. Uau. E ele a escorregar assim, super envergonhado, meio de um lado e do outro. E ele super feliz, e eu a pensar assim, como é que é possível que neste momento o meu filho já tem no portfólio dele uma voz num filme Disney, tipo, e de repente senti uma responsabilidade gigante nisso. E portanto senti que aquilo que foi um dia o meu sonho, que o realizei, permitiu de alguma forma que os meus filhos agora possam fazê-lo. Eu não sei se eles se sentem da mesma forma como eu, porque eles começam mais novos. Não é? E não dão tanto valor, se calhar. Eu esperei 30 e tal anos até conseguir isto. E, portanto, quando soube que tinha ficado nesse casting para o primeiro filme Disney a dar voz ao pai da Vaiana, eu estava com o meu filho também, ele a andar de bicicleta, e eu olhar para ele e pensar, na tua idade eu tinha este sonho, porque vi os desenhos animados. E cheguei até aqui. E foi incrível. E Ricardo, é brutal. 2021, aconteceu qualquer coisa importante na tua vida que acho que também deve ter mudado a forma como vês a vida, que foi um acidente. Sim. Sim. Isso deve ter sido um antes e um depois na tua vida. Teve claramente. Pegando outra vez na história dos filhos, poça, tu andaste a pesquisar. vocês. Eu gosto muito de andar de moto. E tinha comprado aquela moto há 2 meses. E naquele dia tinha dito à minha filha, era uma sexta-feira, e a minha filha queria começar a jogar ténis, e eu tinha umas raquetes de ténis e umas bolas, mas entretanto as bolas já estavam meio xoxas, e eu disse, olha filha, vamos jogar ténis amanhã, mas vamos comprar umas bolas novas, que é para tu jogares com umas bolas em condições e tal. Anda de moto com o pai, vamos a uma loja, não vale a pena passar publicidade, dizer qual era, mas vamos a uma loja comprar bolas de ténis. Aí, pai, não quero ir. Eu, filho, anda lá. Pai, não queres vir? Pronto, tudo bem. E fui. E de repente há um senhor que está alcoolizado, com uma taxa de 1,79, decide fazer uma inversão de marcha sem olhar a quem vinha no sentido contrário, só preocupado com quem vinha na sua mão, e de repente entra, BUM! Quando ele me bate na moto, efetivamente, e o pensamento neste tempo, lembro-me perfeitamente de pensar isto. Bolas, será que vou ficar hoje aqui? E os meus filhos?
Caramba, eu não merecia morrer assim. E então decidi mandar-me para o chão. Porque, entretanto, a moto com o desequilíbrio já se ia enfaixar, conforme se enfaixou, na traseira de um carro que estava estacionado. Portanto, eu sabia claramente... São frações de segundos. É assim, é assim. E eu sabia que se batesse ia projetado e depois era o passeio e eu podia aleijar-me e tudo mais. E, portanto, eu decidi, olha, vou arriscar. Porque eu não ia rápido. Eu naquele sítio, por acaso, ia mesmo a 50. Às vezes gosto de andar rápido, mas não ia rápido, ia a desfrutar. Tinha a moto há 2 meses, aquilo era um motão. Portanto, eu estava a saber-me super bem, andar devagar naquilo. E aleijei-me, normalmente nós torcemos os pés para dentro, eu torci o pé para fora, portanto tive um tendão que rasgou e tudo mais, mas sim, assustei-me. E é tudo muito rápido, tu pensas que de um momento para o outro a tua vida pode ficar ali. Que lição de vida é que tiraste daí? Que a vida é muito rápida e que devemos de aproveitar todos os momentos que temos com as pessoas e não deixar para amanhã. Se amas alguém, pá, em português, deixa-te merdas, diz-lhe que amas. Deixa-te merdas, não vale a pena. Eu agora não vou dizer que é para não sei. Não. Epá, é assim, porque tu não sabes o que é que vai acontecer. E daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto, é tarde demais e não há volta a dar. Mesmo que tu passes para outro plano, que na realidade espiritual tu consigas manifestar isso para quem acredita, não é? Mas a outra pessoa já não te vai ter ali, já não vai sentir o calor do teu abraço. O teu corpo vai estar frio, vai estar imóvel, inanimado. Não vale a pena. E isso fez-me mudar também muito a forma de ver o tempo das coisas. Não é? Porque sempre que parte alguém que nós conhecemos, nessa altura normalmente é que nós... pois temos que aproveitar. Mas depois, entretanto, a vida volta outra vez e esquecemos isso. Eu procuro não me esquecer disso. E dessa lição de vida e dessa prova que a vida te deu, aprendeste a acreditar, não sei se já nessa altura acreditavas ou não, mas a acreditar que o destino... ou seja, o destino, de alguma forma, não sei como é que te hei de explicar isto, mas o destino está escrito, claro, de alguma forma. Sim. E quando tu dizes à tua filha, vem comigo, ela diz que não. Sim. E tu insistes, vem comigo. Sim. O melhor foi que ela não tivesse vindo. Não tinha de acontecer. Não tinha de acontecer. O que é que isso te ensinou? Ensinou-me que às vezes nós temos uma vontade muito própria e um bocadinho egoísta, que eu gostava muito que ela viesse comigo. Mas eu querer respeitar também a vontade que ela não tivesse vindo é porque alguma coisa havia. E às vezes o não, nós às vezes temos a tendência de contrariar. Mas não porquê? Vá lá! E as coisas às vezes não têm de ser. Portanto, acontece o que tem de acontecer, no momento que tem de acontecer, como tem de acontecer. E isso ainda continua a ser uma aprendizagem, por muito que eu tenha aprendido. Eu acho que nós todos os dias precisamos de reforçar isto. É um bocado como quando alguém morre e depois a vida continua, não é? Sim. Nós passamos por determinadas situações, algo mais cotidiano, que é, sei lá, hoje à noite vamos beber uns copos e bebeste 2 copos a mais e amanhã levantas com uma grande dor de cabeça e dizes, eu não volto Nunca mais volto a beber. Eu odeio a bebida. Eu odeio. E uma semana depois Uma semana depois alguém desafia e também é só mais um. Exatamente. Também é só mais um, é verdade. Ou seja, o ser humano não aprende. É difícil. Sim, o ser humano, nós andamos aqui durante estes anos todos, não é? Se conseguíssemos aprender tudo fácil, se calhar não precisávamos de andar cá estes anos todos, não é? Portanto, temos todos uma missão, precisamos de andar cá para a cumprir e para continuamente aprendermos. E temos uma capacidade muito grande de nos esquecer. Portanto, nós aprendemos por maior capacidade de esquecer do que a capacidade de aprender. Sim, sim. Aliás, para aprender, tu precisas de repetir muitas vezes. Sim. E para esquecer, de repente, só precisas de fazer assim ou dizer que queres apagar. Não é sempre tudo assim tão fácil, sabemos, não é? Mas há uma capacidade muito grande de termos, eventualmente, uma amnésia conveniente relativamente a alguns assuntos. E sabes qual é a tua missão aqui neste mundo? Várias. Ajudar os outros a ser bom para os outros e, acima de tudo, procurar transmitir bons valores aos meus filhos e procurar ser sempre uma pessoa melhor todos os dias. É a tua missão diária? Procuro que seja. Há uma coisa que para mim que é muito importante, que é a justiça. Sou muito rigoroso na justiça. Portanto, sou muito rigoroso comigo mesmo e às vezes se eu sentir que estou a ser injusto, de repente... não é que tenha qualquer dificuldade em pedir desculpa à outra pessoa reconhecendo que errei ou mesmo a outra pessoa me demonstrar. Não tenho qualquer problema com isso. Aliás,
foi das coisas que eu mais ensinei aos meus filhos. A pedir desculpa não é vergonha nenhuma. Não. É um grande reconhecimento, é um estado de consciência, um momento em que tu pensaste, sim senhor, ok, errei, perante uma referência, um referencial, que depois pode ser ajustado e está tudo bem. Não há nada de errado nisso. Mas procuro fazer isso todos os dias e procuro ser justo. Penso muito antes de tomar decisões e antes de dizer o que é que vou dizer, porque às vezes eu posso arrepender-me e não significa que não continuo a errar todos os dias, mas procuro que cada dia seja um bocadinho menos. Se for todos os dias 1 milímetro a menos de distância, estou cada vez mais próximo de ser quem eu quero ser. Que não sei se quem eu quero ser é quem na verdade eu preciso de ser. Não é? Vamos ver. O Ricardo daqui a 6 meses. Imagina o Ricardo daqui a 6 meses. Que conselho é que hoje lhe dás para que seja exatamente aquilo que estás a dizer dentro de 6 meses? Ser mais tolerante, que é uma das coisas que eu preciso de desenvolver. Contigo ou com os outros? Ia-te referir que um dia destes gravei exatamente um vídeo e era relacionado com a questão da tolerância, e o que dizia nesse vídeo, até a mim mesmo, eu depois o vi e pus-me a ouvir-me a mim mesmo, exatamente, que é, em primeiro lugar, tu tens de ser mais tolerante contigo, Ricardo. Porque se tu não fores mais tolerante contigo, não consegues ser mais tolerante com os outros. Mais tolerante no cumprimento de prazos, mais tolerante com aquilo que tu podes falhar, porque tu não és perfeito. Portanto, tu podes falhar, os outros também podem falhar. Tens de ser um bocadinho mais tolerante, mais brando com isso. Mas eu muitas vezes penso, mas caramba, se eu consigo ser assim tão exigente comigo e consigo ser tão rigoroso com algumas coisas, porque é que às vezes outras pessoas não conseguem? E depois respondo-me a mim mesmo. Nós não estamos todos no mesmo lugar. Nós não estamos todos no mesmo estado de consciência nem de evolução. Nem queremos ir todos para o mesmo sítio. Nem queremos, nem temos de ir todos para o mesmo sítio. É uma verdade. E, portanto, preciso de ser mais tolerante. Eu diria que esta é a parte mais importante. De resto, podes continuar a viver, Ricardo, a ser amigo do teu amigo, a procurares divertir-te, a trabalhar, a brincar, não brincar com o trabalho, como há bocado falávamos, não é? Para mim isso é muito importante. Eu gosto de trabalhar a brincar, na parte das dobragens, não é? Mas não brincar com o trabalho. Não é? Portanto, é uma coisa que levo extremamente a sério. Às vezes as pessoas acham, não pá, tão giro, devias-me levar para aquela coisa das dobragens e tudo. Este recado é para vocês. Fazer dobragens, malta, não é uma brincadeira. É um trabalho sério, é um trabalho feito por profissionais, que não é simples chegar ali ou estar a trabalhar com uma câmara e ter de dizer algumas coisas e interpretar personagens. Não é. Portanto, gosto muito de vocês, gosto muito que apreciem o meu trabalho, mas, por favor, respeitem o meu e o dos meus colegas relativamente a este aspecto. Porque às vezes as pessoas dizem, pá, eu gostava tanto de fazer aquilo que tu fazes de verdade, pá, aquilo é tão giro, pá. Arranja lá uma cena para eu ir lá um dia fazer. Não funciona assim. Não funciona assim. É um mercado em que, posso-vos dizer, muitos colegas não conseguem entrar. Atores de profissão, formados, não conseguem. Não dá, não. Quer dizer, o facto de teres a competência técnica não quer dizer que tenhas, de repente, mesmo aquele talento natural. Se fosse fácil... Teria todo mundo. E não tinha tanta piada também. E não tinha tanta piada, sim, não tinha tanta piada. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado eu. Muitos parabéns pela vossa iniciativa. Espero que continuem a crescer e espero ver-vos aqui mais vezes, aqui pela Ericeira ou noutro lugar. Sítio maravilhoso. Incrível, não é? Adoro. Sítio maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.